Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Fernando Stuck. Estamos aqui com o primeiro vídeo da revisão da UEL 2020 e hoje o assunto é sobre evolução, teoria sintética da evolução. Vamos falar um pouquinho sobre recombinações gênicas, vamos falar sobre mutações, variabilidades, seleção natural. Então, vídeo muito legal, muito interessante, uma questão que envolve vários assuntos ao mesmo tempo. Então, não perca tempo, não deixe de resolver esse exercício. Antes de eu dar o resultado, pausa o vídeo, tenta responder e depois você bate comigo lá para ver se você acertou, belezinha? Não deixa de dar aqui o teu like, compartilhar, espalhar o meu canal para os seus amigos no grupo do WhatsApp, no Twitter, no Instagram, em tudo que é lugar para o meu canal poder crescer, tá bom? Muito obrigado, uma boa resolução de exercícios e vamos arrebentar nessa prova. É nóis, tamo junto. Vai lá, bom exercício. Então vamos lá, povo maravilhoso! Vamos fazer esse exercício de evolução. Não está aparecendo na minha webcam, que não deu espaço para aparecer, tá, pessoal? Mas o importante é a minha explicação, a minha voz sedosa e gostosa aí para vocês, e a gente dá uma lidinha no exercício e entender ele. Vamos lá? Antes do século, meu Deus do céu, o que é isso? 15, 16, 17, 18. As especulações sobre a origem das espécies baseavam-se em mitologia e superstições, e não em algo semelhante a uma teoria científica testável. Os mitos de criação postulavam que o mundo permanecera constante após a sua criação. No entanto, Algumas pessoas propuseram a ideia de que a natureza tinha uma longa história de mudanças constantes e irreversíveis. De acordo com a ilustração, o texto e os conhecimentos sobre teorias de fatores evolutivos assinale a alternativa correta. Então vamos dar uma olhadinha nessa chargezinha, a qualidade dela não é muito boa não. Tá aqui o Darwin, tá aqui Jesus Cristo, Deus, sei lá quem é o Deus, né? E aí ele fala, Darwin, olha isso, e de uma hora para outra, essa gazelinha vira uma águia gigantesca voando, como se fosse um Pokémon super fodão. E aí ele fala o seguinte, faça melhor, com uma cara de snob. Darwin pega o galinho, coloca no chão, e aí Deus fala, mas vai demorar muito. E ele fala, não, só mais alguns milhares de anos. O que eles quiseram mostrar nessa tirinha, rapaziada? Que Deus é o cara aqui nessa história e ele consegue transformar um ser vivo simples em um complexo de uma hora para outra através da teoria do criacionismo, tá? Onde que Deus produzia os seres vivos e esses seres vivos eram imutáveis, assim como tal, ou seja, os seres vivos eram produzidos, eram criados por uma divindade, um ser supremo, e esse ser supremo produzia esses seres que estão conosco até hoje. E o Darwin, através da sua teoria de seleção natural e evolução, onde esse galinho aqui sofrerá diversas mudanças com o tempo e mutações, e essas mutações ocorrerão dentro da sua estrutura, dentro das suas formações, até formar um indivíduo mais evoluído, maior e mais, vamos dizer assim, um Pokémon mais heavy metal. É isso, tá? Essa é a crítica da charge. Na verdade, não é uma crítica, e sim uma comparação entre ideias antiquadas de que os seres são imutáveis, que é o criacionismo, com a ideia de 1880 e 90, que foi quando Charles Darwin desenvolveu a seleção natural através dos estudos lamarckistas, beleza? Então, de acordo com esses conhecimentos, é importante a gente falar sobre isso daqui. Na verdade, o Darwin ele não entendia muito bem como que funcionava a seleção natural. Ele entendeu que o ambiente selecionava o indivíduo mais apto a viver nele. Porém, Darwin não entendia como que essa seleção natural agia, aonde ela estava agindo e como que essa seleção natural e essas evoluções eram transferidas para as futuras descendências. Lembrando que Darwin tinha uma teoria muito intrínseca à teoria do Lamarck, a teoria do transformismo e a teoria do uso e desuso, também dos caracteres adquiridos, tá? Que fique muito bem claro que o Charles Darwin ainda tinha esses conceitos de que os seres vivos tinham uma alteração, existia uma mudança, uma alteração
através até mesmo de uma alteração ambiental, e essas mudanças eram transferidas para as futuras descendências. A grande diferença entre o estudo lamarckista e darwinista é que o Lamarck trabalhava muito transformismo. Aquela famosa figurinha do macaquinho evoluindo, macaco maior, maior, maior até o ser humano. Já o Charles Darwin trabalhava mais com o conceito de ancestralidade, onde você tinha um ancestral irradiando suas formações de seleções naturais e evoluções em vários indivíduos. Então, em uma árvore genealógica de formação evolutiva. Então, existia uma mudança de conceitos, mas a base de estudo era a mesma. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um conceito neodarwinista. O que é um conceito neodarwinista? É pós-mortem darwiniana, ou seja, depois do Darwin ter morrido, vários cientistas juntaram, vamos dizer assim, várias ideias darwinianas com ideias mendelianas, entre outras ideias, e criaram um novo conceito, que é o conceito que nós utilizamos hoje da teoria sintética da evolução. Então vamos entender. Mutações e recombinações gênicas. O que é uma mutação? É uma alteração do nosso material genético, seja essa alteração, neste caso, benéfica, porque se uma mutação for maléfica, seria uma doença. E as recombinações gênicas seriam a mistura de genéticas diferentes entre indivíduos distintos, entre um macho e uma fêmea, completamente diferente, de famílias diferentes, porém de mesma espécie, obviamente. Então, as junções de mutações, que são alterações do nosso material genético, com as misturas de gametas e DNA de seres diferentes, criam a famosa variabilidade genética, que inclusive é muito trabalhada dentro do crossing over. Lembra lá da prófase 1? Depois eu vou estar fazendo exercícios de divisão celular e também de revisões de divisão para a gente falar mais sobre isso. Inclusive, é importante que você entenda que quanto maior for a variabilidade, melhor para a nossa espécie e para qualquer espécie do planeta Terra. Essa variabilidade ela será selecionada naturalmente para a adaptação. Portanto, a seleção natural, pessoal, ela seleciona as variabilidades genéticas mais adequadas a se adaptarem ao ambiente e, consequentemente, à evolução da espécie. Nesse caso, Darwin não conseguia entender isso. Ele parou aonde a seleção natural agia no organismo, mas ele não entendia que a seleção natural agia dentro da variabilidade genética de um ser vivo, tá bom? Então agora vamos tentar responder aí comigo, espero que vocês tenham entendido. Vamos lá! A variabilidade genética que surge em cada geração, essa variabilidade aqui, tá, pessoal? Sofre a seleção natural, olha ela aqui, sofre a seleção natural, conferindo maior adaptação à espécie. Que coisa mais linda! Mas vamos para B. A variabilidade genética é decorrente das mutações cromossômicas e independe das recombinações. Eita nós! É lógico que depende, né, pessoal? Não é só a mutação que cria a variabilidade, e sim recombinações entre gametas. A adaptação altera a frequência alélica da mutação. Meu Deus do céu! Como assim, Jesus? Imagina só se toda adaptação alterasse os nossos genes, mutando e resultando numa seleção natural. Isso, no caso, pessoal, é mais um conceito lamarckista de entendimento, que a necessidade alterava o ser vivo para a evolução. É errado pensar assim, tá? Não pense que o ambiente muda você para evoluir, tá? A evolução já está na sua variabilidade, que será selecionada para a sua adaptação, tá? D. A adaptação é decorrente de um processo de flutuação na frequência alélica ao acaso de uma geração para as seguintes. Imagina só que loucura que fosse isso. Se toda adaptação fosse uma flutuação gênica, que acontecesse ao acaso, né? Do nada, lá tá flutuando um gene, essa flutuação acontecesse e as adaptações fossem ao acaso. Não é assim, porque se fosse dessa forma, o ser vivo não ia conseguir se adaptar ao meio. Na verdade, seria uma sorte viver. E a vida não é uma sorte, e sim uma grande adaptação das variabilidades. E a adaptação é o resultado da capacidade de um indivíduo, dos indivíduos, né, de uma mesma população, possuírem as mesmas características para deixar os descendentes. Imagina só se a gente
permanecesse somente com as mesmas características, pessoal, seria impossível a vida. Nós não teríamos variabilidades. A gente teria as mesmas características. Imagina se eu tenho uma doença, eu passaria essa doença para todo mundo. Imagina se eu não tivesse resistência a uma determinada bactéria, essa falta de resistência seria transferida para todo mundo. Então, chegamos à conclusão da alternativa A, de ai, que delícia! A variabilidade genética que surge em cada geração sofre a seleção natural, conferindo maior adaptação à espécie. Espero que vocês tenham gostado desse exercício, espero que vocês tenham curtido esta revisão. Não deixa de conferir os outros vídeos aqui do meu canal e me seguir no Twitter, Instagram e assim vai. Beleza? Um grande beijo, fiquem com Deus, ótimas provas, ótimos exercícios, um ótimo rendimento aí para todos e vamos gabaritar essa biologia. Big beijo, tchau!